Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos conversar sobre a saga dos X-Men volume 8. Essa coleção que tem feito a alegria dos fãs mutantes vai chegando aí, a sua 8ª edição e recheado de momentos importantes na cronologia dos X-Men. Mais detalhes sobre esse quadrinho e as suas edições repetidas com esse volume de Marvel Vintage logo depois da vinheta. Sim, você não ouviu errado, a edição número 8 de Saga dos X-Men traz algumas edições que a gente já viu lançado aqui há pouco mais de um ano no Marvel Vintage Guerras Asgardianas. Essa edição do Marvel Vintage reúne as edições Tropa Alpha e X-Men, uma minissérie em 2 partes, e também Novos Mutantes, edição especial, e X-Men Anual número 9. Só que tudo isso aqui junto deu 248 páginas, então uma quantidade muito grande para ali 4 edições, né? O fato é que as edições elas não eram edições simples de 22 páginas. Eram edições que foram produzidas por equipe criativa distintas, como Chris Claremont, Paul Smith, Arthur Adams. Então, assim, se você está interessado em Guerras Asgardianas, esse encadernado, que tem um review mais detalhado aqui, ainda vale muito a pena. Você vai ter o início, o meio, o fim e as consequências desse evento que ocorre lá nos títulos dos Novos Mutantes. Enquanto na saga dos X-Men o foco é outro e eu vou dizer qual é. A saga dos X-Men número 8 é uma edição em capa cartão, com as suas 144 páginas e que reúne o quê? Uncanny X-Men número 193... e X-Men e Tropa Alpha 1 e 2. A minissérie dos X-Men com a Tropa Alpha, ela está focada justamente em mostrar aquilo que seria a primeira parte das Guerras Asgardianas, a parte que diz respeito à equipe principal dos X-Men encontrando a Tropa Alpha em uma situação atípica. E essa situação, ela começa com um trabalho do Chris Claremont de ampliar o universo mutante, conectá-lo ainda mais com o restante da Marvel, mas sem perder de linha aquilo que ele já vinha desenvolvendo. A gente já viu aqui mesmo no volume 2 da saga dos X-Men, a introdução da Madelyne Pryor. E essa introdução da Madelyne Pryor que está acontecendo aos poucos, aqui vai ganhar um desenvolvimento ainda maior. Ela é um dos principais personagens, não à toa ela está na capa aqui, dando a impressão de que ela invocaria a Fênix ou se transformaria em uma super heroína, que até então ela não tinha superpoderes. Aqui ela vai, junto com o Ciclope, ser vítima ou sofrer uma espécie de acidente em uma região inóspita do planeta, e a partir desse acidente a gente percebe que coisas grandes estão acontecendo. Enquanto isso, os X-Men estão na deles, lá treinando, se preparando para as suas missões, e são convocados pelo Professor Xavier para responder a um pedido de ajuda. Nesse mesmo interim de tempo, a Tropa Alpha também é alertada de que algo mágico, algo inexplicado está acontecendo na região extremo norte do planeta, e as duas equipes convergem para esse ponto, né? É a partir daí que eles descobrem que o voo que o Ciclope, a Madelyne Pryor e outros personagens estavam, passou por uma espécie de fenômeno, e todos aqueles que estavam dentro do voo desenvolveram superpoderes e estão construindo uma espécie de sociedade alternativa. Esses superpoderes permitiam que, por exemplo, a Madelyne Pryor curasse a visão do Ciclope e ele não precisasse mais do visor para controlar suas rajadas ópticas. O Pigmeu da Tropa Alpha é curado do seu nanismo e afastado da sua maldição, e assim vai. Todo mundo que tem algum problema, ela vai resolvendo. E cada um dos personagens que vão tendo seus poderes ali mostrados vão dando pistas ao Professor Xavier de que aquilo não foi uma mutação, de que aquilo foi fruto de algo sobrenatural. E à medida que a gente vai avançando na história, a gente vai descobrir o porquê
desse arco se chamar Guerras Asgardianas, porque tem alguém lá de Asgard, que eu acho que a essa altura vocês já suspeitam, estava extremamente envolvido nessa repentina região milagrosa do planeta Terra, né? E aí é que a trama começa a se complicar. À medida que o Wolverine e alguns integrantes da Tropa Alpha, como o Xamã, começam a investigar o que está por trás desses poderes e dessas novas habilidades dos seus velhos conhecidos, eles vão começar a desvendar que tem coisa errada e que eles precisam atuar para corrigir o rumo daquela suposta região mágica do planeta. Tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito bem desenvolvido, com a dinâmica típica dos anos 80, mas que fica aí um plano de fundo meio vago, porque, como eu disse anteriormente, essa é só a parte que envolve os X-Men e a Tropa Alpha. E a parte dos X-Men está muito focada também na relação do Ciclope com a sua filha Rachel Summers e com a sua esposa, então, a Madelyne Pryor, que nesse arco é revelado que ela está esperando o seu primeiro filho, o filho dela com o Ciclope, que mais tarde viria a se tornar o nosso velho conhecido Cable. Há quem diga que X-Men sempre foi um novelão de super-herói, e nas mãos de Chris Claremont a coisa não era muito diferente disso não. No episódio anterior, ou melhor dizendo, no finalzinho aqui da edição 7 de A Saga dos X-Men, a gente percebe que o Professor X foi atacado em uma caminhada noturna e esse ataque que ele sofreu fica, de certa forma, sem uma, vamos dizer assim, evidência de quem realizou esse ataque, né? De quem eventualmente poderia estar por trás dessa violência que o Professor X sofreu. Mas Claremont tinha um plano, e essa violência sofrida pelo Professor X leva à trama que a gente vai ver aqui em The Uncanny X-Men 193. Uma história que aqui no Brasil só havia sido publicada lá em Super Almanac Marvel, eu acho. E é justamente essa da capa aqui. Uma capa... não é das mais bonitas do John Romita Jr., porque tem lá seus erros de anatomia, seus equívocos aqui de postura, a gente não sabe se a Kitty Pryde, por exemplo, está de frente, está de costa, enfim. Mas o fato é que nessa história a gente vai ver o retorno, ou a ameaça que eles chamam, a vingança do Trovão, né? O irmão do Apache, do Pássaro Trovejante original, o James Produstar, ele resolve se vingar do Professor X e dos mutantes, atacando todo mundo que estava envolvido no acidente que acarretou na morte do seu irmão, o Pássaro Trovejante original. Mas o Professor Xavier não está nesse primeiro momento entre os seus alvos, porque ele já tinha sido vítima de um atentado e ele vai parar nos túneis dos Morlocks. Aqui a gente vê como que o Claremont vai escrevendo em diversas direções, em diversas frentes, para quê? Para que ele pudesse ir plantando pistas do que estaria por vir nessa série, né? Do que ele iria explorar no futuro da franquia. E ao mesmo tempo a coesão, que ele mostra os X-Men, a equipe principal, treinando novos mutantes, interagindo com os novos mutantes, preparando os novos mutantes, mesmo em uma missão bastante arriscada, onde devido à ausência do Ciclope e da Tempestade, a liderança está com o Noturno. Ele vai elaborando e desenvolvendo mais essa personalidade dos personagens que ele conhecia tão bem, a ponto do Noturno se questionar se poderia ser um líder, se merecia a confiança do Professor Xavier. Bom, então esse foi o Poptopia de hoje, falando de mais um volume dessa aclamada coleção que está se tornando aí a saga dos X-Men, né? Cada volume um mais interessante do que o outro. Essa é aquela hora onde eu te convido a conversar comigo, a deixar o seu comentário, a registrar sua opinião a respeito desses quadrinhos. E se você não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom, falar de X-Men é melhor ainda. Forte abraço e até a próxima.